Então, pessoal, bom dia. Vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje, certo? Ele vai tratar sobre elementos de um polígono. Primeiro de tudo, o que seria um polígono? Resumindo, polígono, pessoal, é uma figura bidimensional, ou seja, que possui apenas duas dimensões, como a gente pode ver, e ela é constituída por segmentos de reta, ou seja, ela é formada por segmentos de reta. E o que seria esses segmentos de reta? Um segmento de reta, gente, no caso, é uma parte de uma reta que, como a gente sabe, a reta ela é infinita, né? Então, o segmento é uma parte dessa reta limitada por dois pontos, tá bom? Mais adiante a gente vai entender melhor isso. Aqui, pessoal, na figura eu tenho um pentágono. O pentágono, pessoal, ele é um polígono que se caracteriza por possuir 5 lados, ok? Antes de tudo, foquem apenas nesses segmentos que eu estou passando aqui com a caneta. 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Essa estrela, que esse desenho que formou uma estrela, que está em azul, eu vou explicar depois, tá certo? Vamos agora para a parte escura, a parte que está de preto. E aí é justamente o nosso assunto, elementos de um polígono. Hoje a gente vai falar de 3 deles, os lados, vértices e as diagonais, tá bom? Primeiro de tudo, pessoal, os lados de um polígono, vamos falar desse, do pentágono, né, que possui 5 lados, eles são os segmentos de reta que constituem. Nesse caso aqui, eu vou possuir quantos segmentos de reta? 1, 2, 3, 4, 5. Mas como é que eu faço para identificar esse lado ou este segmento de reta? Observe que eu tenho aqui, ó, nessa extremidade, a letra A e aqui a letra B. Então, este é o segmento AB, que eu represento da seguinte forma: AB com um traço sobre ele. Estou falando de um segmento de reta, vírgula. Vamos aos demais segmentos de reta. Se aqui eu tenho AB, aqui é BC, né? Segmento BC. Vamos colocar aqui BC com um tracinho em cima. Tem mais? Tem, ó. CD. Segmento de reta CD. Segmento DE, não é isso? DE, coloco o tracinho em cima. E o segmento EA, tá bom? EA. Quantos segmentos eu obtive aqui? 1, 2, 3, 4, 5, né? E é exatamente a quantidade de lados. Os segmentos de reta são os lados de um polígono. No caso aqui do pentágono, eu já sabia que ele tinha 5 lados. Então ele possui 5 segmentos de reta, como eu coloquei. Vamos para o próximo. Vértices. O que seriam os vértices, pessoal? Nada mais do que os encontros de dois segmentos de reta. O que é que isso significa? Aqui eu tenho o segmento AB e EA, né? Qual é o ponto que está unindo esses dois segmentos? É o ponto A. Então, esse ponto aqui, onde eu estou indicando com a caneta, é um dos vértices, porque ele está servindo de encontro para esses dois segmentos. Então, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho mais um, quarto vértice e o quinto vértice, no caso aqui do pentágono, né? E como é que eu faço para indicar um vértice em qualquer polígono? Como vocês podem ver, em cada pontinha, vou chamar assim pontinha, mas vocês entendam como vértice, eu tenho aqui uma letra maiúscula do alfabeto. E é exatamente como a gente faz para poder identificar os vértices, com uma letra maiúscula. Vértice A, B, C, D e E, tá bom? Os vértices. E aí vamos chegar aqui na estrela que eu tinha falado no início para vocês. Essa estrela, pessoal, tá formando o desenho de uma estrela, na verdade, né? Mas não foi de propósito, tá? Todos os polígonos, com exceção de um, no caso o triângulo,
eles vão formar diagonais. O que seriam essas diagonais? Vão ser segmentos de reta também, certo? Porém, são segmentos de retas formados entre dois vértices não consecutivos. O que significa isso? Se eu pegar aqui o vértice A e o vértice B, eu já possuo aqui um segmento, né? Mas eu vi que isso aqui que eu estou passando a caneta, este segmento é o lado, então eu não posso chamar diagonal. E por que ele é o lado? Porque tanto o vértice A como o vértice B são consecutivos. Vai em sequência, né? A, B. O vértice B ele é consecutivo a quem? A e a C, né? Por isso que eu tenho aqui os segmentos que eu chamo de lado, tá bom? Mas se você fizer o seguinte, ó, vir aqui do ponto A até o ponto C, eles são consecutivos? Não, né? Não são consecutivos. E assim eu formo uma diagonal, tá bom? No caso, internamente. Temos mais? Sim. Do A até o D tem outro segmento. Tá unindo este vértice a este, mas eles não são consecutivos, não é verdade? E assim eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices, certo? Se você analisar, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui 3 vértices consecutivos, A, E e o D, certo? Aqui eu já estou formando aqui esse segmento que são os lados, tá bom? Por isso que eu só pude fazer aqui essa diagonal unindo o vértice A ao vértice D, porque o A ele não é consecutivo a D, certo? Então por isso que ele se chama diagonal, tá bom? Aí pessoal, no grupo eu vou mandar para vocês uma forma para vocês calcularem essas diagonais, porque aqui a gente desenhou uma estrela, certo? Mas imagina se o polígono, ao invés de um pentágono, for um polígono que possua 20 lados, por exemplo, né? Como é que você vai fazer para saber a quantidade de diagonais? Você não vai ficar traçando, até porque daria para fazer, mas demoraria muito. E para isso a gente tem uma fórmula, tá bom? E essa fórmula eu vou mostrar lá no grupo para vocês, tá bom? E as diagonais, pessoal, vamos só para fechar aqui. Diagonal AD, como é um segmento, eu também represento dessa forma. AC, DB, BE, e tá faltando EC. Ah, mas e a ordem? Tem que ser em ordem alfabética? Não, não tem problema. Aqui nesse primeiro exemplo eu fiz para ficar bem explicado, mas se não for, não tem problema, tá bom?